E aí, gente, tudo bem? Eu vim aqui para explicar um pouquinho para vocês agora sobre o chamado nazismo, tá? A gente vai ver um pouco sobre o nazismo e depois eu vou explicar sobre o fascismo, tá? Esse tema, ele tá muito claro hoje em dia, né? Porque a gente está vendo muitas pessoas serem chamadas de nazistas, né? Fascistas. E o que foi isso, tá? Então, a história, ela tem essa importância, tá, gente? Nós estudamos o passado para poder compreender melhor o nosso presente, tá? Então hoje muitos são acusados desses termos, mas o que foi? Então é preciso a gente entender, compreender um pouquinho sobre o que foi tudo isso, tá? Para a gente poder compreender melhor os nossos dias hoje, tá? O nazismo, gente, ele está diretamente ligado a outros dois temas que a gente já viu, tá? A Primeira Guerra Mundial e a crise de 29. Como assim? Nós vimos que o país que saiu mais vencedor da Primeira Guerra Mundial foram os Estados Unidos, né? E o país que saiu mais prejudicado foi justamente a Alemanha. Por quê? Eles foram derrotados na guerra pelos aliados e eles tiveram que, por meio do Tratado de Versalhes, pagar uma série de indenizações para os países vencedores, né? Ou seja, milhões e milhões de dólares para os países vencedores. E também eles perderam colônias, territórios, tá? O que isso gerou na Alemanha? Primeiro, um sentimento de vingança muito grande, né? Os países, e também um sentimento de humilhação. A população se sentiu humilhada por tudo isso que eles estavam passando, tá? E eles tinham aquele sentimento de vingança. Um dia eles iriam vingar todo esse sofrimento que eles estavam passando, tá? Porque durante toda a década de 20, principalmente, a Alemanha passou por desemprego muito forte, tá? E também fome, a inflação no país também era muito alta, tá? Então, a situação econômica da Alemanha na década de 20 foi uma das piores, justamente por causa do Tratado de Versalhes, em que eles tinham que pagar indenizações, né? Como eu já disse, eles foram proibidos de ter exército, tá? Perderam territórios e isso gerou uma crise muito grande no país, tá? Percebendo tudo isso que eles estavam passando, surgiu na Alemanha uma figura chamada, muitos de vocês já devem ter escutado esse nome, né? De Adolf Hitler, tá? Basicamente, quem foi o Hitler? Ele participou na Primeira Guerra Mundial como soldado, tá? Depois eu vou passar para vocês verem a biografia dele. E ele saiu ferido da Primeira Guerra e ele não aceitava de forma alguma os alemães terem perdido, tá? A Primeira Guerra Mundial. Em 1919, depois, né, da Primeira Guerra Mundial, ele entrou num partido chamado Partido Nacional Socialista Alemão, tá? Era o chamado Partido Nazista. E ele foi a principal figura desse partido. E os alemães, o que esse partido nazista defendia, tá? Então, primeiro, gente, eles defendiam a chamada superioridade da raça ariana. O que é isso? Eles achavam que todos os alemães faziam parte de uma raça superior, tá? Ou seja, eles eram melhores que os outros povos. E simplesmente todos aqueles que não fizessem parte dessa raça deveriam ser o quê? Exterminados, tá? A gente vai ver depois na Segunda Guerra Mundial que isso não ficou só na teoria, tá? Ele colocou isso em prática, ele exterminou milhões de pessoas, tá? E quem para ele era a raça inferior? O primeiro, os judeus, tá? Então esse sentimento é chamado de antissemitismo, tá? Então ele achava que os povos judeus eram inferiores, tá? Quem são os judeus? São aquelas pessoas que seguem uma religião chamada judaísmo, tá? Então todos aqueles que seguem o judaísmo são chamados de judeus. E naquela época o Hitler pregava justamente o antissemitismo, ou seja, o ódio a esse povo. Também ele era contra negros, tá? Homossexuais, pessoas com deficiências físicas. Então todos aqueles que não fossem da raça ariana, tá? Ou seja, que não fizesse parte da raça alemã, na ideia do Hitler, deveriam ser exterminados, tá? Ele também pregava
a submissão da população ao Estado, tá? Então, o Estado estaria acima de todos os cidadãos, tá? E esse Estado deveria ser guiado, tá, por um Führer, ou seja, por um líder. E, logicamente, esse líder seria ele. Outra coisa também que ele pregava era o pan-germanismo. Todos aqueles que fizessem parte da raça ariana deveriam viver em uma única nação, tá? E todos que não fizessem parte dessa raça deveriam ser expulsos dos seus territórios, tá? Isso é o chamado espaço vital. Todos os alemães, né, deveriam viver em um único território, tá? Por isso que depois na Segunda Guerra a gente vai ver que ela começou porque o Hitler começou a invadir outros territórios de outros países, porque ele acreditava nisso, que os alemães, né, os povos arianos deveriam viver em uma única nação, e todos que não fizessem parte dessa nação ou da raça ariana deveriam ser exterminados e expulsos dos seus territórios, tá? E como eu disse, ele também tentou colocar isso em prática. Tá? Então, durante toda a década de 20, eles pregavam essas ideias, tá? Superioridade da raça ariana, antissemitismo, o pan-germanismo, todos viverem em um território único, tá? E aí, em 1929, o que aconteceu? Nós vimos que lá nos Estados Unidos se originou a crise de 29, tá? E essa crise teve um impacto muito grande na Alemanha. Então, a economia já estava ruim, tá? Por causa do Tratado de Versalhes, piorou ainda mais em 1929, tá? Porque muitas empresas faliram, tá? A Alemanha devia milhões em empréstimos para os Estados Unidos, tá? E, lógico, eles não tinham condições de pagar, tá? E também isso aumentou muito o desemprego, a fome, etc, tá? E aí, então, em 1930, houveram eleições, o Partido Nazista do Hitler, ele conseguiu eleger muitas pessoas, tá? E aí, em 1932, percebendo que ele já tinha um apoio das indústrias, de muitos, de grande parte da população, tá? O presidente da Alemanha convidou ele para ser primeiro-ministro, tá? Então, o Hitler, ele entrou no poder não eleito pelo povo, ele foi convidado pelo presidente para se tornar primeiro-ministro. E depois que o presidente faleceu, ele unificou os dois cargos, de primeiro-ministro e também de presidente da Alemanha, tá? Então, foi assim que ele subiu ao poder em 1932. E aí, pouco a pouco, ele foi colocando em prática as ideias dele, tá? Então, e aí a gente vai ver depois no tema da Segunda Guerra Mundial como que essas ideias do Hitler foram postas em prática, ok? Então, pessoal, deu para vocês entenderem um pouco o que foi o nazismo, tá? O nazismo, então, é esse conjunto de ideias que eram defendidas pelo partido nazista, cuja principal figura era o Hitler, tá? Superioridade da raça ariana, ou seja, os alemães eram superiores aos outros povos e todos os povos que não fizessem parte da raça deles deveriam ser exterminados, tá? A gente vai ver na Segunda Guerra, como eu disse, que ele colocou em prática. O antissemitismo, ou seja, o ódio ao povo judeu, tá? Total submissão dos cidadãos ao Estado, tá? Então o Estado está acima das pessoas, ele é mais importante e esse Estado deve ser guiado por um líder. Quem é esse líder? No caso, seria o Adolf Hitler, tá? E também ele pregava o expansionismo, ou seja, o território alemão deveria aumentar de tamanho, conquistar outros, a Alemanha deveria conquistar outros territórios, tá? E também a gente vai ver que ele colocou em prática todas essas ideias, ok? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, tá? E qualquer dúvida, entre em contato. Abraço, gente.